A paz de Cristo, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Damásio e nessa ocasião, nesse pequeno vídeo, eu quero refletir um pouco sobre aquilo que tenho visto eh, nos meios de comunicação de massa, né, nos entretenimentos. É para isso que faço esse quadro, para analisar do ponto de vista cristão, né, espiritual, tudo que é apresentado aí pelo mundo, né, como entretenimento de massa, séries. É muito comum, né, principalmente depois da pandemia, que as pessoas vejam filmes e séries em maratona, emendando um após o outro, um episódio após o outro, horas e horas vendo essas séries e filmes nos streamings, né, nas contas pagas. Mas eu queria analisar com vocês uma tendência, não é? Todos nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, obviamente, as obras que são produzidas, os filmes, as séries, as novelas, né, os desenhos animados, tudo isso reflete, né, uma cultura contaminada pelo maligno. Tem sempre um toque, tem sempre uma maldade, tem sempre uma coisa que é contrária a Deus. Então, queridos, eu nessa ocasião quero destacar que o mal, né, a figura do mal, do diabo, está muito em voga nesse tempo. Ele está cada vez mais popular. E não é só o diabo, né? Também os homens maus, a maldade do homem, está muito popular. Então, eu quero nesse vídeo mostrar alguns exemplos, né, de peças televisivas, de filmes, de séries que colocam o mal como protagonista. Parece que houve uma inversão total dos valores e ninguém quer mais saber do bom moço, do homem bom, do homem justo. As pessoas estão preferindo consumir séries e filmes que exalte a pessoa maligna, má. Então quero, nesse pequeno vídeo, destacar isso. Vamos acompanhar. O primeiro exemplo que eu quero dar nesse pequeno vídeo é sobre o Hellboy, esse personagem criado nos quadrinhos, né, americanos por Mike Mignola. Ele é, na verdade, nitidamente, é só bater o olhar sobre ele e você vê um diabo vermelho com os chifres cortados. Esse diabão vermelho com os chifres cortados foi reinterpretado como um herói, um super-herói. Entre aspas, né, pervertendo toda a característica dos demônios, ele seria um diabo bom, um diabo do bem. E esse personagem de quadrinhos tão controverso foi transformado em filme pela primeira vez em 2004. É o filme Hellboy 1. Fez relativo sucesso. E logo no ano de 2008, 4 anos depois, saiu o Hellboy 2. Passado mais alguns anos, no ano de 2019, um terceiro filme sobre o diabo, né, esse demônio com os chifres cortados. Nesse terceiro filme, uma peculiaridade. No cartaz, mantiveram o demônio com os chifres inteiros, bem compridos. Esse demônio que é o Hellboy. E com uma coroa flamejante sobre a sua cabeça. Uma pretensão de que esse demônio tem uma certa majestade. Isso é uma pretensão horrível. Esse filme foi um fracasso de bilheteria. Parecia que não iam fazer mais filmes sobre esse Hellboy, que literalmente seria o garoto do inferno, né? A palavra Hellboy em inglês traduzido. Mas, surpreendentemente, esse ano de 2024 foi lançado agora, recente, o filme Hellboy 4. Olha como o diabo está na moda. 4 filmes em que um demônio saído do inferno, da mitologia, né? Vermelhão, virou super-herói e faz o bem. É a perversão total dos princípios, né? Dos valores, fazendo com que o espectador torça pelo demônio. Só isso. Olha como a figura do mal,
que antes era estigmatizada, repelida, rejeitada, que não dava cartaz, não dava bilheteria, nesse tempo do fim, pelo contrário, agora os protagonistas do filme, a pessoa principal, o astro do filme é um demônio. E as pessoas estão pagando muito dinheiro para ir ver esses demônios. Recentemente também, cerca de uma década atrás, a atriz Angelina Jolie, ela fez um filme que se chamava Malévola. Esse filme de 2014 exaltava a vilã do conto de fada, se eu não me engano, A Bela Adormecida. Sabe aquele desenho lá da infância, da Bela Adormecida, aquele conto, em que havia uma bruxa má, um demônio? Pois bem, ao invés de exaltar a Bela Adormecida, o filme protagonizado por Angelina Jolie coloca esta Malévola como sendo a principal do filme. O pior é que a multidão em massa foi ver esse filme. E foi a maior bilheteria da história da carreira de Angelina Jolie. Esse primeiro filme fez nada menos que 1.156.200.000 Passou de US$ 1 bilhão de bilheteria. Isso, logicamente, motivou, já que o povo quer consumir, não é, no cinema, uma personagem que é um demônio, ela chega a ter asas de morcego nas costas, chifre na cabeça. Isso, nada disso espantou a audiência. Tanto foi assim que esse sucesso gerou um segundo filme, que saiu em 2019. Percebam só o nome do segundo filme: Malévola, Dona do Mal. Agora, meus amados, eu vou voltar a falar, não agora do cinema, né? Falei do Hellboy, da Malévola, mas vou falar do Diabo Bonito, o Diabo Galã, que já foi alvo de um vídeo desse mesmo quadro, né? Quando mostrei que as pessoas estão consumindo muito a série do Lúcifer. Naquela ocasião eu mostrei vários detalhes, eu vou ser bem sucinto aqui agora, porque quero mostrar outros. Esse Diabo Galã teve 5 temporadas. 5 temporadas. E o pior de tudo, além de ter 5 temporadas, na época da pandemia, na plataforma onde ele estava, foi a série mais vista. Bateu o recorde de pessoas assistindo essa série. Olha como o Diabo Galã entreteu, envolveu e seduziu grande parte da humanidade que quis ver esse diabo, entre aspas, que tomou forma humana e que fazia atos benévolos. Mais um exemplo de que o diabo está na moda. Mudando um pouquinho agora de foco, tirando da figura do diabo, porque é muito explícito que é o mal, e ainda assim está tão popular, né? O diabo agora é pop. É uma figura aceitável para as massas. Os seres humanos nem percebem como isso é mal, né? Ficar idolatrando ou dando ibope para o diabo personificado em personagens. Mas mudando esse foco, eu gostaria de falar como a perversão dos valores, né, dos homens está tão invertido que as próprias séries de entretenimento nas plataformas, na TV, trazem protagonistas que deveriam ser detestados, que deveriam ser repelidos. Estou falando mais especificamente de séries como, por exemplo, a série espanhola La Casa de Papel. Há alguns anos atrás essa série estreou, estava tão comentada que eu resolvi ver um episódio. Eu não consegui terminar de ver o primeiro episódio, porque eu me peguei, não é, vendo essa série, que nada mais é do que os bandidos protagonistas. A série exalta um grupo de assaltantes que entram na Casa da Moeda Real da Espanha para roubar. Quando eu me percebi vendo uma série em que eu teria que torcer para o assalto dar certo, para os protagonistas que são bandidos se darem bem,
Eu absolutamente abortei essa série, não consegui ver nem o primeiro episódio até o fim. Essa série, com os bandidos em evidência, os bandidos, não é, pops, populares, ganhou 3 temporadas e o pior de tudo, teve até remake em outras línguas, como por exemplo o remake coreano. Fizeram uma versão em coreano. Tamanha popularidade desse entretenimento de roubo, de assalto. E ainda é premiada essa série. Ela foi premiada com o prêmio da televisão, o prêmio Emmy, como melhor série dramática. Percebam como não é mais aquele foco no mocinho, no policial. O foco agora é nos bandidos. E as pessoas gostam de torcer pelos bandidos, para que os bandidos se deem bem. Seguindo essa linha de inversões absurdas do mal, os produtores de Hollywood, os produtores de programas televisivos, eles perceberam que falar do protagonista bom não dá ibope. Então começaram a buscar na história da humanidade, na história recente, né, nos crimes que acontecem no mundo, material de inspiração para fazer suas séries. Uma dessas séries se chama Dahmer, o canibal americano. Olha que inspiração de fazer uma série televisiva, gastar milhões para exaltar a figura de um psicopata, um serial killer, um assassino em série. Esse Dahmer, canibal americano, foi estrelado aí por Evan Peters e ele faz o papel de Jeffrey Dahmer, esse psicopata que matou 17 pessoas em 13 anos. A pergunta que não quer calar: para que vou assistir uma série de assassinatos onde pessoas foram cruelmente barbarizadas, foram torturadas, foram brutalizadas? Qual é o propósito de eu encher minha mente, não é, dando cartaz e ibope? Poderia ser até a curiosidade de saber, né, de um fato tão chocante. Mas, queridos, não tem sentido. Episódio após episódio, se acompanhar um assassinato após o outro, sabendo que os parentes dessas pessoas estão vivas e clamando por justiça sobre a terra. Essa série é uma afronta a tudo que é bom e uma exaltação da figura de um psicopata. Para não ficar atrás nessa mesma pegada, nessa mesma inspiração maligna, os produtores brasileiros também sacaram que o que vai levar as pessoas ao cinema já não é mais o bonzinho, a pessoa virtuosa, o homem ou a mulher virtuosa. O que vai levar as pessoas para as poltronas de cinema é ver algo chocante, maligno, mal. Então, aqui também foi produzida uma série sobre um caso muito conhecido, caso famoso, de mais de 20 anos atrás, o caso da Suzanne von Richthofen, que em 2002, com seu namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, assassinou brutalmente. Esse trio engendrou um estratagema desses dois psicopatas entrarem na casa da família e mataram os pais da Suzanne von Richthofen, que estavam ainda dormindo. Eles foram brutalizados e assassinados enquanto estavam ali na cama. Um caso muito reportado que remete à memória do povo brasileiro, uma coisa terrível. E aí resolveram fazer então, não uma série, mas resolveram fazer 2 filmes. Um do ponto de vista da Suzanne von Richthofen, a filha desnaturada que participou da morte dos seus próprios pais, e um outro filme pelo ângulo dos 2 psicopatas, dos namorados da Suzanne, que foi lá assassinar esse casal. A pergunta que não quer calar: para que 2 filmes para evidenciar o mesmo assassinato brutal? Qual o prazer de alguém ir no cinema, ver a versão da filha desnaturada, da filha psicopata,
e depois ver a versão dos comparsas dela. Gastar dinheiro de novo para ver um segundo filme e ver a versão dos psicopatas que não tiveram motivo justo nenhum. Não foi por vingança, não foi por nada. Foi só por ganância. Olha que ponto chegamos à produção brasileira de entretenimento. Exaltar em 2 filmes os assassinos de uma família simples, uma família justa, honesta. Saindo dessa base da vida real e entrando de novo na ficção, na fantasia, não é? Os entretenimentos de massa costumam ser fugas da realidade às vezes, e aí entram naquele ramo da fantasia, das pessoas com superpoderes, das pessoas super-heróis, super-vilões. Recentemente, também, há alguns anos, foi produzida e ainda continua, né, em ação online, sendo produzido novos episódios, a série com o nome The Boys. Essa série The Boys se tornou um sucesso absoluto. E qual é o motivo dessa série ter tido tanto sucesso? É uma série que parodia, né, os super-heróis da ficção, principalmente da DC Comics, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Aquaman, e transforma esses personagens, não é? Primeiro foi uma série de quadrinhos. E nesses quadrinhos, esses personagens parodiados, né, copiados, eles não tinham moral nenhuma. São completamente amorais. E a série enfatizou a ultraviolência. Para piorar, esses super-heróis, que são 7, na verdade são super anti-heróis, porque assassinam pessoas, destroem vidas, deixam os inocentes padecerem. É o completo contrário, né, daquilo que seria o heroísmo. Dentre esses personagens, o principal é o Capitão Pátria, vestido ali com roupas azuis, bandeira estilizada nas costas, bandeira americana. Seria a figura do patriotismo, da justiça, da bondade, mas, ao contrário, o maior psicopata da série. Basta ver um episódio e ele já demonstra toda a sua maldade, ao ponto de assassinar pessoas, deixar que elas morram de maneira atroz, sem se importar. E ele, sendo poderoso dentro daquele universo ali fantasioso, capaz de matar as pessoas com rajadas dos seus olhos, ele é um deboche, um escárnio, só para que as cenas fiquem bastante violentas. É uma tristeza que essa geração goste tanto do mal, ao ponto de venerar uma série em que os super-heróis são super malignos. Todo mundo no protesto com os raios lasers. Do jeito que as coisas estão indo na série, olha, é bem provável que muito em breve ele faça alguma coisa do tipo. Nesses últimos 20 anos, quem não acompanhou, né, os super-heróis da Marvel Comics no cinema, desde o icônico Homem de Ferro, carismático ali, com Tony Stark, feito pelo ator Robert Downey Jr., quem não acompanhou, quem não se encantou com a junção de outros super-heróis, né, no filme dos Vingadores, a partir desta massa, né, de fãs e de pessoas que gostaram desses filmes de super-herói, do Thor e dos outros heróis, Capitão América, que remete a uma nostalgia da infância e tudo mais. Também a própria Marvel começou a produzir séries para a televisão, várias séries. Quero destacar aqui a que é protagonizada pelo vilão, aquele que era o vilão no filme dos Vingadores, o Loki, o irmão do deus nórdico Thor, ele sendo também um deus da trapaça na mitologia nórdica, ou a figura de alguém mau, né, maligno. Deram uma série para ele, que teve 2 temporadas. A série do Loki estreou em 2021 e teve a sua segunda temporada em 2023. Esse Loki, na versão televisiva, deixou de ser o maligno, o vilão, e passou a ser o protagonista. Uma espécie de vilão arrependido, um herói.
e chega a se sacrificar no fim para salvar todo o universo. Percebam que a intenção é sempre pegar a figura do mal e embrulhá-la numa embalagem bonita e apresentar para os consumidores como algo apetecível. Então agora Loki deixou de ser vilão e passou a ser um ícone popular da cultura pop de massa. Mais recentemente, agora, há poucas semanas, a Marvel lançou outra série onde o protagonista é do mal. Numa série anterior, essa personagem tinha aparecido como coadjuvante da série WandaVision, que era sobre essa feiticeira escarlate. E essa personagem também, uma outra feiticeira. Muito bem, um personagem de terceiro escalão, um personagem que ninguém conhece, de repente ganhou uma série todinha para si. A série se chama Agatha, Desde Sempre. E é protagonizada e tem como centro a pessoa de uma bruxa. A bruxa da Marvel. Ela é interpretada pela atriz Catherine Hahn e ela é bruxa. Faz encantamentos, conjura coisas do além, do maligno. E essa série está fazendo um grande sucesso. E para piorar, ela ainda tem ainda um toque de LGBTQIA+. Ela dá uma insinuada de relacionamento entre as mulheres que pertencem a esse núcleo. Então, o que há de bom para acompanhar numa série, um cristão, onde o mote é as forças das trevas, a bruxaria e o lesbianismo. Para encerrar esse vídeo com alguns exemplos, né, de como os protagonistas malignos estão tomando o lugar dos ex-heróis, dos mocinhos. Mocinhos não estão em alta. Gente virtuosa, gente que vence o mal, não está em alta. O que está em alta é os antagonistas. Aqueles que veneram o caos, que veneram o mal, que propagam o mal sobre a terra, aqueles que matam, aqueles que roubam, aqueles que conjuram demônios, é isso que está em voga. Recentemente, a figura icônica, né, do Batman foi levada à tela num outro filme. Esse filme agora do Batman foi em 2022, protagonizado pelo Robert Pattinson. Nesse filme há uma pegada onde o Batman é mais detetive, mas tem uma personalidade meio esquizofrênica. Enfim, o filme fez sucesso e um dos vilões, também na ficção, né, nessa mitologia do Batman, um dos grandes vilões é o Pinguim, aquela figura bonachona, né, dos quadrinhos. Ele acabou de ganhar uma série própria, um personagem que é vilão, um personagem ligado à máfia, um personagem ligado às coisas malignas do submundo, né, daquela cidade caótica de Gotham. Fizeram uma série com este personagem, vilão, o Pinguim. E ele foi interpretado pelo Colin Farrell. Ainda está em curso essa série. Incrível como a vilania está em alta, né? A vilania é rentável, traz retorno. Porque ninguém investiria numa série sobre um mafioso se não tivesse intenção de ter grande retorno dessa mídia. Infelizmente, mais um exemplo de que os heróis estão em baixa e os vilões estão em alta. Para terminar esse vídeo e completar essa análise com esses poucos exemplos de que o mal está no protagonismo, eu quero destacar o filme que está agora no cinema, chamado Coringa, Folia A2 ou Folia de 2, onde aparece a cantora secular Lady Gaga, fazendo o personagem da Arlequina. Tanto Coringa, uma figura icônica, né, da cultura pop, desde a década de 60. Todo mundo já ouviu falar, já viu um desenho, já viu uma série, um filme com o Coringa. Em 2019, esse filme do Coringa, o Coringa é o dono do filme, sequer é mencionado o Batman.
Ele é o centro, ele é o protagonista. Foi lançado em 2019 com direção de Todd Phillips e protagonizado pelo artista Joaquim Fênix. Ele pegou um orçamento de 70 milhões e investiu num filme do vilão. A arrecadação foi tão grande que chegou a ter 1 bilhão e 79 mil dólares de bilheteria. 1 bilhão de dólares para ver um filme onde o protagonista é o Coringa. Esse filme perverte todos os conceitos. Eu cheguei a ver esse filme na época e uma das coisas que mais me impressionou não era o fato do personagem em si ser psicopata, ou triste, ou melancólico, todo o desenvolvimento do filme. Esse personagem, Coringa, ele vai à frente da TV, não é, numa entrevista, e ali o personagem que está entrevistando é feito pelo Robert De Niro, e ele simplesmente, num surto, pega uma arma e atira na cabeça do Robert De Niro, do personagem. Assassinato ali ao vivo. Tiro a queima-roupa, tiro sem proteção, sem direito de defesa, simplesmente executou o outro personagem. Merece! Com tudo isso, esse filme ainda foi premiado pelos seus méritos, né, de direção, fotografia. Concorreu esse filme do Coringa, de um personagem maligno, a 11 indicações do Oscar. E levou o de melhor ator. Joaquim Fênix ganhou o seu troféu, né, do Oscar, interpretando o Coringa. E também ganhou o Oscar de melhor trilha sonora. Agora, quando que poderíamos imaginar, há 30, 40 anos atrás, que um filme protagonizado por um vilão, que antigamente sempre perdia para o mocinho, para o bem, um filme de um vilão ganharia Oscars, ganharia vários outros prêmios, faria mais de 1 bilhão. Hoje, a cultura de massa anseia pelo protagonismo do vilão, daquele que é mau, daquele que assassina. E aí, para terminar esse vídeo, ele lançou agora recentemente a continuação, Coringa, Delírio A2, com essa cantora e atriz, né, Lady Gaga. Resolveu fazer um musical. O filme está sendo totalmente execrado pela crítica. Esse filme está sendo rejeitado pelo o consumo dele, não só por ser um musical, mas principalmente porque o Todd Phillips, o diretor do filme, que fez tanto sucesso, percebeu que criou um monstro. Ele criou um monstro que as pessoas adoraram. Então, nesse segundo filme, ele se propôs a desmantelar, a desconstruir esse monstro. E isso não está agradando as plateias nem os críticos. Independente dos méritos dele de atuação, de fotografia, de direção, o que mais está irritando esta geração de consumidores é que não viram o Coringa mal mais uma vez. Eles viram o Coringa sendo desconstruído, essa imagem, e há até uma insinuação do diretor que esse consumismo da violência é uma coisa maligna. Então o diretor meio que fez uma meia-culpa e voltou atrás para desconstruir o próprio ícone que ele lançou no filme do Coringa. Por causa disso, a bilheteria desse filme está muito baixa, vai dar prejuízo para os produtores. É um fracasso de bilheteria colossal desse ano, porque ele não quis, o próprio diretor não quis mais exaltar o mal. Então, meus amados, que conclusão chegamos? Chegamos a esse tempo, né, em que a figura do homem mau, maligna, do próprio Satanás, está sendo exaltada, honrada, está sendo colocado num pedestal como se fosse um estereótipo, um arquétipo, que todos deveriam seguir, quando na verdade é o contrário. Quanto mais a sociedade aceitar esse tipo de figura maligna como padrão,
mais males acontecerão sobre a terra. Mas isso já estava previsto, que nos últimos dias seriam assim, né? Os homens seriam enganados por espíritos demoníacos e o mal alcançaria níveis estratosféricos. Então deixa eu falar para cristãos, né, que estão acompanhando esse vídeo, que nós não podemos ser assim, né? Quando tivermos fora do momento de devoção, no nosso lazer, querendo ver um filme no cinema ou em casa, ou numa plataforma vendo uma série, temos que ter alguns critérios, né, para não consumir coisa maligna. Não é? Não podemos experimentar o mal subjetivo dessas ficções e deixar que isso entre no nosso coração. Eu quero mostrar a vocês alguns textos agora que falam sobre isso. Eu separei aqui o texto da Bíblia Online, que diz o seguinte, lá no Salmo 101, verso 3. Não porei coisa injusta, em outra tradução diz coisa má, diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Perceba que o salmista diz, não quero nem ver as coisas malignas, aquilo que não é de Deus, aquilo que é inspirado pelo maligno, coisas que são vis, eu aborreço, eu detesto. E aqueles que praticam esses males também, né? Nós realmente não temos nada a ver com os escarnecedores, com os malignos do mundo. E diz assim no final, nada disto se me pegará. Não tem que penetrar na minha mente, no meu coração, na minha alma. Coisa injusta, coisa má, coisa vil. Também no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo aconselha a igreja. Filipenses 4, 8 em diante. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. É uma exortação bem clara, só o que é justo, só o que é respeitável. Se é uma coisa imoral, não devo colocar diante da minha mente. Se é uma coisa que não tem amor, que é cruel, que é maligno, que fala de assassinar friamente, eu não tenho que ter nada com isso. Só o que é de boa fama, só o que tem virtude, aquilo que se coaduna com as virtudes de Deus, a bondade, a justiça, o amor. Se tiver essas coisas, eu posso alimentar o meu ser até nos entretenimentos, ocupando meu pensamento com coisas que me façam refletir na bondade, na justiça e no amor de Deus. Amém, meus amados?